Sejam muito bem-vindos todos vocês e todas vocês também, que eu sou o Kleber e o Odair, nós estamos aqui no canal Atá, e hoje nós vamos falar sobre, Kleber, você sabia que fazer o sinal da cruz em certos lugares pode gerar uma guerra? Não entendi. É isso que a gente vai fazer no vídeo, explicar pra ti que não sabe o que acontece na Escócia se tu fizer o sinal da cruz num lugar errado. Primeiro que tu pode perder a vida e segundo que tu pode ser morto. Caraca! É isso aí. É. Bora pro vídeo. Explica pra nós aí. Era um domingo comum em Glasgow, na Escócia. Um goleiro se posicionava na pequena área, vira de frente para a torcida adversária e faz um gesto simples. Um gesto que qualquer católico instintivamente faz, por exemplo, antes de dormir, antes de comer, ou um jogador de futebol faz antes de entrar em campo. Era simplesmente o sinal da cruz. Só que isso quase iniciou uma guerra. O ano era 2006 e o goleiro era Arthur Boruc, do Celtic. E nesse ato, ele foi advertido pela polícia por conduta capaz de provocar desordem pública. Na Escócia, abençoar a si mesmo pode ser considerado um ato de guerra. Mas por quê? O que existe nessa cidade que transforma um simples gesto religioso num gatilho para o caos? Bem-vindo ao Old Firm, o clássico mais perigoso, mais intenso e mais complexo do planeta. Vai, Clebão. Agora que eu lembrei, eu não sei o que é Old Farm que eu acabei de falar. Eu não acredito, cara. Tu fala pros caras aí do canal sobre o tal de um Old Firm e não sabe o que é. Faço ideia. Eu também não sei. Então vamos saber juntos aqui no canal agora sobre essa história. É sobre o maior clássico de futebol da Escócia. Para entendermos o motivo de existir essa rivalidade dentro dos estádios de Glasgow, você precisa entender o que acontecia na Escócia antes mesmo do futebol existir. Por exemplo, no século XIX, a Irlanda era dominada pelo Império Britânico, uma nação na sua maioria protestante. A Irlanda, por sua vez, era muito católica. Em 1845, uma praga devastou as plantações de batata, o alimento básico de sobrevivência do povo irlandês. Mais de 1 milhão de pessoas morreram de fome. Mais de 1 milhão foram para outros países. E muitos foram para a Escócia. Mas espera, vocês acham que eles foram recebidos de braços abertos? Absolutamente não. Os escoceses protestantes o chamavam de ladrão de emprego da escória da sociedade. A Igreja da Escócia chegou a publicar um relatório pedindo a repatriação forçada dos irlandeses, né? Tá, mas então o problema é a falta de batata? Não é bem assim, Odair, não é a falta de batata. E sim foi a questão que os irlandeses foram para Glasgow, para a Escócia, e acontece um probleminha, um problema religioso ali. Os irlandeses são católicos e os escoceses são protestantes. Tá. Tá ok? Agora que vem a parte do futebol que você vai querer saber, que é sobre o Old Firm, ok? Segue aí. Estava nítido que a cidade estava dividida. E nessa divisão, 2 clubes de futebol foram criados, cada um para expressar lados opostos da mesma ferida. Em 1872, surgiu o Rangers Futebol Clube, criado por jovens escoceses que rapidamente se tornou meio que um símbolo do protestantismo, da monarquia e do unionismo. E aí depois, em 1887, nasceu o Celtic, que foi fundado por um padre marista irlandês com um objetivo principal: arrecadar fundos para os imigrantes irlandeses católicos que, geralmente, estavam morrendo de fome nas ruas de East End, um bairro de Glasgow. O primeiro jogo entre os 2 clubes aconteceu em 28 de maio de 88, ou de 1888, e o Celtic venceu por 5-2. Ali, não era apenas um resultado, era a declaração de uma guerra que até hoje existe. Então os caras vieram lá de fora, passando fome, vieram 5-2 os caras. Quem é que ia gostar de uns caras desses, né? Tu ia perder de 5-2 para uns passa-fome e ia achar bom? Não, né? Só que, ó, não ficou só nisso. Nem eu a gostaria. A história continua e é pior do que tu imagina. Segue aí, segue aí, segue aí. E aqui fica uma pergunta que qualquer pessoa de fora pode se fazer. Mas será que essa questão ainda é importante hoje em dia? Afinal, nós estamos no século XXI. As pessoas ainda levam a sério isso? Bom, vá a Glasgow numa semana de Old Firm e você vai entender a resposta.
Torcedores do Celtic agitam a bandeira tricolor irlandesa. Torcedores do Rangers erguem a União Jack, a bandeira da monarquia britânica. As músicas cantadas no estádio fazem referência à ira, ao IRA irlandês, às guerras de independência, a batalhas dos séculos passados. Algumas dessas músicas são ilegais, já renderam prisões. Nos bairros de Glasgow, você não escolhe um bar aleatoriamente na noite de Old Firm. Você sabe qual é o bar do Celtic, você sabe qual é o bar do Rangers. Ao entrar no bar errado, com a cor errada da camisa, pode ser a única coisa que você fará por engano na sua vida. Estudos mostram a violência aumenta significativamente em Glasgow nos finais de semana de Old Firm. Em 2010 e 2011, a polícia de Strathclyde gastou mais de 2,4 milhões de libras só em segurança para 7 jogos de uma única temporada. Então quer dizer que o negócio é muito louco mesmo, né, Aldair? Acaba sendo um problema de segurança pública, né? Tu acha, cara? Brian Laudrup, o que tu acha disso? Em 2015, o ex-jogador Brian Laudrup, que jogou clássicos como o Derby de Milão, o clássico entre Fiorentina e Juventus na Itália, chegou a dizer que o Old Firm supera tudo, qualquer coisa que ele já viveu em campo. Henrik Larsson, que jogou, por exemplo, o clássico entre Real Madrid e Barcelona, também concordou. Isso não é só futebol, é identidade, é sobrevivência, é história pura. Em 451 jogos oficiais disputados até hoje, o Old Firm acumulou momentos que nenhum roteirista de Hollywood seria capaz de inventar. Por exemplo, em 57, na final da Copa da Liga Escocesa, o Celtic goleou o Rangers por 7-1. Até hoje, essa é a maior goleada da história de uma grande final de Copa no futebol britânico todo. O goleiro do Rangers teve que ser substituído no intervalo com 3 gols já sofridos. Tá, mas peraí. 7-1. Trocou o goleiro no intervalo. Pá, mas então era só trocar o Júlio César, que a gente não tinha levado 7-1, né? Tava fazendo as contas agora aqui, o 2014. É? Mas vamos voltar para a Escócia, né? Vamos voltar pra Escócia. Já em 2 de janeiro de 1958, era o Old Firm de Ano Novo. Faltavam segundos para o apito final quando o Rangers empatou. Milhares de torcedores que já estavam saindo pelo corredor da arquibancada tentaram voltar para ver o gol. A escadaria número 3 do Ibrox Stadium não suportou o peso. Desabou e 66 torcedores morreram naquela noite. Mais de 200 ficaram feridos. Foi uma das maiores tragédias da história do futebol britânico. Em 1959, final da Copa da Escócia, Celtic vencia por 1-0 o jogo. Após o apito final, torcedores dos dois lados invadiram o gramado em batalha campal, com garrafas voando e dezenas de feridos. O resultado dessa tarde foi a proibição de álcool em todos os jogos do futebol da Escócia. Lei que existe até hoje. Aldair, então quer dizer que lá no jogo de lá não pode... Não pode beber. Mas, cara, que coisa sem graça, né? Ter que brigar sem estar bêbado. Eu fora, tô fora. O ano era 61. 3 dias após o irmão mais novo do ídolo do Rangers, Chris Boyd, cometer suicídio, o Old Firm foi disputado. Aí, torcedores do Celtic penduraram bonecos enforcados com cachecóis do Rangers nas arquibancadas. E era 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Pois é, né, Oda? Que coisa mais macabra esse da torcida do Celtic, né, cara? É um negócio meio complicado de fazer isso, né? Mas, enfim. A gente aqui que tem a rivalidade, por exemplo, nós, a rivalidade Grenal, eu acho que tudo tem o limite. A zoeira, a briga, não deveria nem existir o ódio, mas aí, cara, na minha opinião, apesar de ser uma coisa que favorece lá o futebol, a mística do clássico, mas pra mim, aí já passou totalmente dos limites. Foi nota 0 para a torcida do Celtic. Mas enfim, continua com o vídeo aí, porque tem mais história. Em 2012, aconteceu algo que ninguém acreditava ser possível. O Rangers, o clube mais vitorioso da história do futebol escocês, com 55 títulos da liga, declarou falência. Gestões irresponsáveis, sonegação de impostos, dívidas impossíveis de serem pagas. A holding do clube foi liquidada. O Rangers teve que recomeçar do zero, na 4ª divisão do futebol escocês. Pela primeira vez em 120 anos não haveria Old Firm na elite do futebol escocês. Os torcedores do Celtic, claro, comemoraram. Criaram músicas, levavam faixas para os estádios e para os jogos dizendo que o Rangers estava morto. 4ª divisão?
4ª divisão, cara, conseguiu superar o Fluminense, que foi para a 3ª, e conseguiu superar o Grêmio, que caiu 3 vezes. Parabéns, parabéns, futebol escocês, parabéns. Os torcedores dos Andes responderam: reconstruir o clube tijolo por tijolo, divisão por divisão. Em 2016, voltaram à elite. E em 21, venceram o Campeonato Escocês com uma invencibilidade histórica, impedindo o Celtic de conquistar um 10º título consecutivo, o que seria batido um recorde histórico. A rivalidade não esfriou durante os anos de ausência, ela fermentou e voltou mais intensa do que nunca. Existe um experimento social involuntário acontecendo em Glasgow há décadas. Crianças de famílias católicas vão para escolas católicas. Crianças de famílias protestantes vão para escolas públicas comuns. Elas crescem em bairros separados, frequentam igrejas diferentes, ouvem histórias diferentes sobre o mesmo passado. E quando essas crianças chegam aos seus 5, 6, 7 anos de idade, alguém vai lá e coloca uma camisa verde ou uma camisa azul nelas. E aí o ciclo recomeça. Um dos líderes dos Ultras dos Rangers disse numa entrevista recente a um canal do YouTube que se as crianças se misturassem um pouco mais nessa idade, essa polarização, esse ódio seria muito menor. E também um dos líderes dos Ultras do Celtic falou exatamente a mesma coisa nesse documentário. Os dois lados, na verdade, sabem que esse é um problema. Mas mesmo assim, eles fazem esse problema persistir. Porque o Old Firm não é lucrativo só para os clubes. É lucrativo também para uma espécie de identidade, para um senso de pertencimento que eles têm. Afinal, numa cidade onde a pobreza é histórica, onde os estaleiros fecharam, onde as drogas chegaram com força nas ruas, onde o custo de vida explodiu, para muitas pessoas, aqueles 90 minutos dentro do estádio são os únicos 90 minutos da semana em que elas se sentem parte de algo maior do que elas mesmas são. Isso eu acho um negócio interessante, cara. Porque assim, ó, a vida dos caras é uma merda, eles não têm dinheiro, eles não têm emprego, custo de vida alto, mas pelo menos eles têm o futebol. Futebol é um negócio que, sabe, faz eles esquecerem dos problemas. E é por isso que talvez eles sejam tão fanáticos, né? É, com certeza, por isso que já levou futebol, social e religião, tudo junto, né? Misturou e ficou essa loucura que é o Old Firm. Como disse um torcedor do Rangers num documentário, tudo vai embora, os empregos vão embora, as namoradas vão embora, mas o Rangers sempre esteve aqui. O torcedor do Celtic completou. Aqui, ou você é torcedor do Celtic, ou torce pro Rangers. Ou qualquer que seja o lado, é pra vida toda. Ou seja, né, Clebão? Rede social, anúncio de jornal, zero... Cara, futebol é isso, nunca vai perder a força. Ainda mais que onde tem briga, onde tem treta, o assunto continua para sempre, né? É, com certeza. Só que talvez esse clássico daqui para frente, talvez não, vamos torcer que ele fique menos violento e mais sadio para ambas as torcidas e para o próprio país, né? É isso aí. O Old Firm já completa 130 anos de história. Sobreviveu a guerras mundiais, a tragédias, a falências, a pandemias e a todas as tentativas de amenizar ou diminuir a sua intensidade. E se você se perguntar a qualquer torcedor dos dois lados se isso um dia vai acabar, a resposta vai ser a mesma, dita com um sorrisinho torto e aquele brilho nos olhos. E a resposta vai ser: isso jamais vai acabar. Esse é o Old Firm, o clássico que não é só futebol. É uma cidade inteira carregando séculos de história dentro de um estádio, durante 90 minutos, toda vez que o verde e o azul se encontram em campo. Se você quer entender mais sobre clássicos que mudaram o mundo, deixa o teu like, te inscreve, comenta aqui embaixo qual é o próximo clássico que você quer ver aqui no nosso canal, no canal Atá. Até mais!